Olá, queridos, graça e paz. Mais um momento em que nós estamos juntos para dar sequência ao nosso curso de membros. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui, nesse terceiro módulo do nosso curso de membros. E aí, o que você achou da aula anterior? Né? Eu tenho certeza que a sua vida foi abençoada e edificada como a minha vida foi com a aula sobre como se tornar um membro na Igreja Batista Plenitude da Graça. E hoje, dando sequência à nossa aula, né, o nosso último módulo praticamente, né, nós vamos ter aí na sequência a história da igreja, onde o pastor Luiz vai estar participando. Nós vamos falar um pouco sobre a história da igreja, mas praticamente já estamos chegando ao fim do nosso curso de membros. E nós nos alegramos muito pela sua vida, por você ter dado esse passo de se tornar um membro em nossa igreja. Então, espero que a sua vida seja totalmente abençoada neste dia, por esse curso, nessa segunda-feira, né, que nós estamos dando sequência ao nosso curso de membros, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Então, vamos lá, vamos começar aí o nosso curso de membros, módulo 3, destaques para abençoar a sua caminhada e benefícios do membro. Então, a gente vai abordar um pouco hoje sobre esses benefícios que são importantíssimos na nossa caminhada, né? E alguns destaques que nós precisamos trazer para você dentro do nosso entendimento como igreja, né? O que nós prezamos, o que nós valorizamos dentro da nossa igreja. Então, a gente quer compartilhar com vocês nesse dia. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, o primeiro destaque importante é que, com certeza, meu amado irmão e minha amada irmã, vai abençoar demais a sua vida. O primeiro ponto é que a gente tem procurar ser fiel no seu tempo sozinho com Deus. Hoje, dentro da visão do MDA, nós temos o chamado TSD, né, que dentro da sigla e tradução é considerado como tempo sozinho com Deus. Então, nós consideramos isso como algo extremamente importante para a nossa vida e que nós precisamos valorizar diariamente no nosso devocional diário, né? O nosso TSD hoje, dentro da nossa visão MDA, ele é considerado o nosso momento devocional com Deus. Então, a gente destaca isso aí como algo primordial para a nossa caminhada, querido. Cristão que não se relaciona com Deus, né, tem grande dificuldade de crescer, tem grande dificuldade de caminhar. E muitos se desviam, muitos se afastam porque não se relacionam, né? E acabam se deixando levar muito pelas suas emoções ou deixam se levar por situações e circunstâncias à sua volta. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos fortalecemos, nós nos edificamos em Deus. Então, é importante que a gente aplique o TSD à nossa vida, né? À nossa rotina diária. Reserve sempre um tempo. A gente destaca aqui 20 ou 30 ou até mesmo 1 hora. Isso aí você vai medindo, você pode começar com 20 minutos e, com o passar do tempo, você vai adicionando mais tempo na presença do Pai, né, na presença do Senhor. E a gente sempre vai valorizar, a gente sempre vai dar muito destaque e ênfase para o TSD. Como é que eu pratico, Pastor Bruno, o TSD? Você pode começar com uma oração, né, com louvor. A dinâmica é você que vai adotar. Só é importante, dentro do TSD, que ele venha acompanhado sempre de oração, palavra e louvor, né, adoração. Então, é sempre importante que esses três atributos importantes estejam dentro inserido do TSD. Então, isso vai trazer crescimento para a sua vida espiritual e você, com certeza, vai fluir na vida de muitas outras pessoas. Então, eu quero te encorajar hoje para que você invista o seu tempo no TSD, que é fantástico e primordial para a nossa vida e caminhar. Ok, amados? O segundo ponto que a gente vai falar é sobre submissão. É algo importantíssimo dentro da nossa igreja. Eu acho que de qualquer local que nós formos congregar, mas a gente quer trazer isso como destaque para você, a importância de você se submeter, de você obedecer, princípio de autoridade, aquilo que foi instituído por Deus sobre a sua vida, né? Nós, pastores, estamos liderando sobre a sua vida, né? Existe uma autoridade, existe um princípio de Deus estabelecido sobre isso. Então, é importante que você caminhe, é importante que você esteja debaixo dessa visão e você se submeta, porque quando nós nos submetemos,
Nós somos tremendamente abençoados por Deus. E a Bíblia, lá em Hebreus, ela fala de uma forma muito clara, Hebreus 13:17, ela diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, aqui nós vemos a importância, né? Nós, pastores, temos a responsabilidade sobre a sua vida espiritual, até mesmo civil, né? Hoje a gente tem o nosso pastor presidente, ele que responde por todos nós, por qualquer coisa que aconteça dentro da igreja. Mas entenda que existe uma importância muito espiritual sobre a submissão, sobre o fato de nós estarmos submetidos a essa liderança espiritual que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Então, que você possa compreender. Isso é muito profundo, porque a Bíblia mostra que quando você tem líderes sérios diante de Deus, eles estão constantemente em oração, prestando contas a Deus pela sua vida e velando por sua alma. É o nosso papel, é a nossa responsabilidade orar pela sua vida, né? E apresentar a sua vida diante de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade. O nosso pastor presidente tem essa responsabilidade de estar em constante oração, de estar entregando a sua vida, até a minha vida também, eu que sou um pastor dirigente, né? Eu estou debaixo da liderança do meu pastor, né? Pastor Luiz Gualberto. Então, que você possa entender isso, a importância de você estar debaixo dessa submissão. A Bíblia diz também que se o seu líder, quando for orar por você, ao invés dele sentir alegria, ele sentir tristeza por suas atitudes erradas, isso não aproveita a vós outros. Em português bem claro, isso não pega bem para você. Se a sua liderança estiver orando com tristeza no coração por causa de suas atitudes erradas. Então é importante que a gente entenda esse princípio da submissão. O contrário também é extremamente válido. É agradável para Deus quando os seus líderes... deixa eu só ler aqui um pouco mais ampliado, porque acaba ficando um pouquinho na frente aí. Quando seus líderes oram por você e choram, não de tristeza, mas de alegria, agradecendo a Deus por você ser um discípulo que lhe traz grande prazer. Isso pega bem diante de Deus. O Criador olha e diz como ele e ela traz alegria para seus líderes. Então é importante que você esteja inserido nisso, né? A importância. Nós vamos estar sempre juntos, nós queremos estar juntos com vocês, para que vocês sejam sempre edificados. Então, é um princípio bíblico interessante que se aplica à vida de todos aqueles que desejam ardentemente agradar a Deus. Então, que o seu foco seja sempre agradar a Deus. Lembra dos fundamentos, quando a gente falou lá? É um dos fundamentos, você agradar a Deus, você glorificar a Deus. Então, é importante que você traga isso para a sua vida constantemente. O texto em Gênesis 11:6 mostra o seguinte, e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O contexto aqui é o da Torre de Babel, a tentativa humana de elevar o homem por seus próprios métodos, seus próprios esforços. Deus confundiu a sua linguagem em decorrência da sua união para o mal. Então, queridos, o que a gente está querendo dizer aqui? Não é o método que vai fazer tudo mudar, né? Existe uma visão espiritual, existe uma cobertura espiritual sobre nós e que nós precisamos estar submetidos a ela para que a gente cresça e para que a gente flua em Deus. E é o Espírito Santo quem guia a nossa vida. É o Espírito Santo quem nos direciona como liderança, é ele quem nos impulsiona e nos alinha, né, como liderança, como corpo ministerial da igreja, para que a gente possa conduzir todo o rebanho. Então é importante que a gente sempre faça tudo que a gente for fazer, tem que glorificar a Deus, tem que agradar a Deus, tem que ser Ele como propósito e centro de tudo que a gente for fazer. Mas o contrário também é verdadeiro e poderoso. Quando nós unirmos corretamente para o bem, para a promoção do reino de Deus, não haverá impedimento algum para tudo que tentarmos fazer, né? Em algum momento aquele povo lá estava tentando aplicar o seu próprio método, cada um querendo ir para um momento, para um lado. Então, queridos, não dá certo. Dá certo sim quando a gente tem o Senhor como centro, quando Ele está presente na igreja, quando Ele está presente no corpo, né? Ali daquela instituição. Então, isso é muito importante. Então, como nós devemos agir, né, para a promoção do reino de Deus? Como igreja, devemos aprender de baixo para cima
somos parte do mesmo corpo, porém há outros que chegaram primeiro, cresceram antes e estão frutificando há mais tempo. Isso é muito importante. Daí ser importante aprendermos humildemente com todos. Ao darmos ideias e sugestões, precisamos ter a atitude de alguém que diz: eu sou daqui, visto a camisa desse time, né? Eu visto a camisa da igreja do Senhor, da igreja de Cristo, né? Da família ao qual eu estou fazendo parte a partir de agora. Então, é importante que haja essa promoção, né? Que a gente tenha essa atitude em Deus. E não a atitude daquele que não assume a identidade e fica criticando, como alguém que olha de fora para dentro. Não podemos olhar para as pessoas com um olhar superior, mas como irmãos, como servos uns dos outros. Eu falei isso há alguns módulos atrás. Inclusive, acho que no primeiro módulo eu falei que nós precisamos ter um coração ensinável e um coração de servo. Porque se nós temos essas duas características e atribuições na nossa vida, nós vamos crescer e frutificar. Isso se aplica muito com o que a gente está falando aqui agora. A importância de ser servos uns para os outros. Né? Não ter um olhar superior em relação ao meu irmão que está do meu lado, porque ele é diácono, porque ele é um obreiro na casa do Senhor, porque ele é um evangelista. Não, nós somos servos e nós servimos nesse corpo. Né? Juntos, nós conseguimos frutificar e crescer em Deus. Então, como igreja, nós precisamos ter essa visão de vestir realmente a camisa como igreja. Seguir a nuvem. Né? A Igreja Batista Plenitude da Graça está sempre crescendo e aprendendo, igual ao povo de Israel. E eu creio que a gente está vivendo um novo tempo nas nossas vidas, como igreja do Senhor. Né? Quando ela se movia, eles levantavam o acampamento e marchavam. Quando ela parava, eles paravam. Do mesmo modo, nós procuramos seguir de perto o Espírito Santo. Queremos nos mover com ele. E o Espírito Santo não fica para trás. Ele sempre estará à frente de tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa igreja e no nosso ministério. Eu quero te encorajar como membro. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você sentir necessidade de fazer, coloque sempre o Espírito Santo à frente. E com certeza você vai ter sucesso, você vai ter vitória em Deus. Deus está restaurando hoje verdades poderosas da sua palavra. Pela graça e misericórdia do Senhor, a Igreja Plenitude da Graça tem estado na vanguarda daquilo que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja. E eu quero dizer para você, você que está congregando conosco, você que já está caminhando já há alguns domingos, acompanhado a nossa programação, queridos, eu não sei você, mas a cada encontro, a cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, estar juntos presencialmente, queridos, há uma manifestação sobrenatural da sua presença no nosso meio. Há uma manifestação gloriosa de Deus no nosso meio. Então, é importante nós entendermos o nosso posicionamento quanto igreja, né, do Senhor. Então, deixando sempre o Espírito Santo, né, ali no meio, né, à frente, conduzindo tudo que ele for fazer. Então, como nós destacamos, seguimos o modelo bíblico do MDA, e onde ele é praticado como deve. Vemos resultados gloriosos. O mesmo ocorre em igrejas com irmãs que aplicam o MDA com prioridade de trabalho cristão. Então, existem muitas igrejas, muitos pastores, amigos nossos, né, ministérios próximos à nossa igreja que praticam o MDA. Então, nós temos visto de uma forma muito poderosa esse modelo tendo destaque e tendo um crescimento poderoso, né, no meio da igreja do Senhor. Outro ponto importante que eu quero destacar: vigiar a motivação. A pessoa que vem de outra igreja, ela deve ter o cuidado quanto à motivação do seu coração. O que te motiva? Eu deixo essa pergunta para você pensar. O que tem te motivado até hoje? Muitas pessoas, às vezes, são motivadas porque, poxa, aquela igreja ali tem um louvor maravilhoso. Nossa, aquela igreja ali, aquele pastor prega muito. Né? Não que você não tenha que ter isso, né? Mas é isso que tem te motivado? É isso que tem sido, no modo de dizer, o carro-chefe para a sua vida, para a sua motivação? Então, essa pergunta eu quero deixar para você pensar, né, nesse momento. Então, é algo que nós precisamos vigiar e muito, porque às vezes a gente dá tanta carga, a gente coloca a nossa motivação em tantas coisas e a gente acaba esquecendo o objetivo principal da nossa motivação. O texto de 2 Coríntios 2,11 fala do cuidado que devemos ter para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não podemos ignorar seus maus intentos. Ele vai sempre tramar, ele vai sempre tentar nos parar.
e ele vai sempre tentar desviar o nosso foco, colocando motivação errada no nosso coração. Por isso, nós precisamos estar muito atentos. Por isso que eu falei do TSD, a importância da gente praticar o TSD. Porque quando a gente pratica o TSD, isso aqui, querido, vem à tona, isso aqui fica claro para nós. Então, por isso é importante a gente estar atento a tudo aquilo, né, que tem sido tramado, tudo aquilo que tem tentado desviar o nosso foco e a nossa atenção. E todos nós devemos ter esse cuidado, que não vejamos a nós mesmos como superiores. Não, eu sei tudo, né? Eu sei fazer tudo, né? Não se achar superior, sábios ou detentores de melhores verdades e revelações da doutrina cristã. Essa vigilância, queridos, a gente traz um destaque muito importante em 3 áreas. Existem 3 áreas que nós precisamos aplicar essa vigilância. A primeira dela, tá? A primeira dela é importantíssimo, e a gente tem muito cuidado na nossa igreja em relação a isso. Cuidado com o saudosismo do antigo. A tendência humana é pensar automaticamente que a maneira pela qual eu fui ensinado quando novo convertido é o único jeito certo de se fazer as coisas. Assim, ao ver algumas coisas diferentes na Igreja Batista Plenitude da Graça, você deve ter a humildade de compreender que elas podem ser uma maneira superior que Deus tem de fazer as coisas. Às vezes a pessoa chega querendo mudar alguma coisa, né? Ou dentro do contexto dela, aquilo que ela tem de carga, né, é melhor do que o que está sendo aplicado hoje, mas de repente aquilo que hoje está sendo aplicado na igreja, aquilo ali está surtindo um resultado poderoso, né? Então a gente precisa ter esse coração ensinável. Queridos, eu vou falar isso muito. Sempre que eu puder falar, eu vou falar muito sobre essa questão do coração ensinável, né? Porque a gente entende definitivamente isso aqui. Então, a nossa igreja não está crescendo a troco de nada. É preciso quebrantamento e humildade para entender e aceitar que Deus pode estar fazendo as coisas de uma maneira que talvez eu não conheça e que precisa ser assimilada por mim, né? Vai levar, às vezes, para o mesmo caminho, mas está sendo aplicado de uma forma diferente. Então, é importante a gente ter cuidado com o saudosismo. Já chego, vamos mudar tudo, né? Então, é muito importante que a gente compreenda isso, né? Você conheça a igreja, você perceba tudo aquilo que está acontecendo à sua volta e você vai percebendo isso. Não se achando superior ao outro, porque o nosso intuito é que você cresça como filho e como filha de Deus. Cuidado com a indústria dos cargos, uma outra vigilância muito importante que a gente precisa ter constantemente na nossa vida. Isso aqui se aplica também para quem está, né? Para quem está no nosso ministério e para você que está chegando também agora. Então, ter cuidado com a indústria de cargos. Em muitas igrejas, quando alguém vem de outro grupo evangélico, às vezes a liderança vai logo lhe dando cargos e funções para que aquela pessoa possa se sentir útil e importante. Na nossa igreja, nós entendemos que, por mais habilidosa que a pessoa seja, ela precisa passar por um processo. Crescer nas estruturas, qualificar-se para o serviço, e somente depois de se qualificar dentro do nosso processo é que a pessoa assume funções de liderança. Processo esse, querido, de maturidade, né? de conhecer a nossa igreja. A gente gosta que você tenha tempo para conhecer. A gente não gosta de se precipitar e já dar um cargo de liderança, até porque você, no módulo anterior, viu como se tornar um membro pleno, né? Que é o que a gente espera de todos os nossos membros. E a gente até faz esse apontamento para o membro iniciante e o membro pleno. Mas a gente tem que precisa fazer uma fusão o mais rápido possível para que todos vocês que estão chegando se tornem membro pleno, né? E vocês estejam totalmente preparados para serem convidados para o serviço em algum momento. Mas a gente também entende que existe um processo que a gente precisa passar, a gente precisa ganhar corpo, né? A gente precisa se qualificar e entender, né, aonde nós estamos exercendo aquela atividade, onde nós vamos exercer aquela atividade. Então, por isso que a gente entende como importante esse processo. Então, importante considerar que todo convite a assumir cargos ligados ao ministério passam pela análise do nosso pastor presidente, o pastor da visão, que é o pastor Luiz Gualberto.
sendo considerada sempre, meus amados irmãos, a necessidade da igreja. Eu não vou colocar um líder, alguma coisa, em área que já tem líder e que está funcionando bem. Não tem sentido eu fazer isso. Assim como eu colocar um pastor para dirigir uma igreja, você já tem um pastor ali à frente. Né? Então, mediante a necessidade, a gente crê que a gente, em algum momento, vai expandir, né? Muitos serão enviados, mas a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar ajustado e pronto para o momento exato que isso vai acontecer. Mas todo e qualquer cargo ligado ao ministério, seja de louvor, seja o que for, né, passa sempre pela anuência, pela análise, né, do nosso pastor. Eu sou pastor líder do louvor, mas ainda assim eu tenho a anuência do pastor Luiz para dar o ok para qualquer pessoa que entre no ministério, tá? Seja pastor, diácono ou até mesmo ministro que vai fazer parte da nossa igreja, ok? Que a gente entende a importância e responsabilidade que está atribuída a cada vida. Amém? Vamos lá. Texto de 1 Timóteo 3, 1, 2 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Todas essas são características que devem estar patentes no líder cristão. Nós falamos isso no módulo anterior, né? Eu iniciei lendo esse texto de 1 Timóteo. Então, é importante, né? Que carisma sem caráter é catástrofe. Então, a gente entende a importância de um homem e de uma mulher de caráter. Né? Além do caráter, nós priorizamos também o fruto permanente na vida do discípulo, como Jesus enfatizou em João 15, do 8 ao 16. Né? Ele deixou isso muito claro e evidente para todos nós. O próprio Jesus foi uma espécie de esquenta-banco por 30 anos. Jesus não nasceu, tornou-se jovem e já saiu pregando, né? Já saiu espalhando, já iniciou o seu ministério. Jesus só iniciou, querido, com 30 anos o seu ministério. Então, às vezes a pessoa fica 5, 6 meses ali, né, aprendendo, conhecendo, se qualificando, às vezes ela fica agoniada, né? Mas a gente entende que existe um processo importante. Jesus não começou da noite para o dia a pregar, né, a anunciar a palavra. Ele era Deus, ele poderia, mas ele passou por todo o processo. Então, entenda, querido, o processo é importante para a sua vida. O processo, ele faz com que a gente amadureça. Ele traz amadurecimento, ele traz maturidade para as nossas vidas. Então, não tente fugir do processo. Isso serve para a sua vida, querido, em todas as áreas. Às vezes tem pessoas que querem fugir do processo, mas eu quero dizer para você hoje, não fuja do processo. O processo ele é necessário e ele sempre vai existir nas nossas vidas. Amém, meu amado irmão? Terceiro ponto importante, cuidado com a oposição do maligno. Enquanto você estiver passando pelo processo, Satanás vai fazer de tudo para que você não pague o preço de ser grandemente usado por Deus. Ele vai fazer o tempo inteiro você parar de desistir, mas nós vamos sempre encorajar a sua vida. Nós vamos sempre declarar mais de Deus sobre a sua vida para que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo. Não desista de passar pelo processo, persevere. Deus tem planos grandes para você, mas o maligno vai lançar mentiras, tipo essa. A liderança não está me dando espaço. Estão com inveja, estão com medo de serem superados por mim. Né? Então, o diabo ele começa a colocar essas coisas no nosso coração, né? Para que a gente comece a se desviar. Né? Aí aqui é onde cai também a questão da motivação. E o diabo ele começa a tentar minar a nossa vida. Mas eu creio no nome de Jesus que você está sendo encorajado hoje a estar totalmente atento a isso. A verdade, queridos, é que quanto mais a pessoa crescer, mais isso vai nos alegrar. Estamos pensando em seu bem. Queremos vê-lo crescer e dar muitos frutos. No passado, nós promovemos pessoas precipitadamente. Isso não foi bom nem para nós e nem para elas. Nós já passamos muito por isso. Então, existe um processo que deve ser bem definido. E a gente define aí dentro dessa esteirinha caráter, que está ligado diretamente à família exemplar, a fruto permanente na célula, uma pessoa que faz discípulos, a promoção é vitória completa para a nossa vida. Então, caráter está ligado à família exemplar a fruto permanente na célula. Esse fruto da célula se torna fazer discípulo e a promoção, e a gente considera a vitória completa
para a nossa vida. Outro ponto importante, amar e defender os irmãos e a igreja. Então, é importante que a gente entenda isso, né? O fato de nós amarmos e nós defendermos os irmãos e a igreja. Então, nós queremos incentivá-lo a nunca aceitar fofocas e coisas ruins sobre outros irmãos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Né? Se o irmão João chega para o irmão Pedro e diz: Pedro, você sabe o que o irmão André fez, e começa a fofocar, o que Pedro tem que fazer? Ele não deve aceitar, e ainda por cima deve confrontar o João de maneira que este procure o André para o problema ser resolvido. Então, isso é muito importante que a gente aplique a nossa vida. Não vamos dar lugar à fofoca. A fofoca é algo do diabo, querido. Então, nós cremos que isso não pode existir no nosso meio. Nós não podemos alimentar este tipo de situação no nosso meio. Amém, queridos? Não tolere fofocas em hipótese nenhuma. Saiba que os seus ouvidos não são perigo do diabo para você ficar ouvindo qualquer tipo de fofoca. Além do mais, é importante que você entenda que não só é pecado o simples fofocar, mas ouvir fofocas também é pecado. Então você tem que fugir, querido, da aparência do mal, porque isso está ligado diretamente à natureza do diabo e não à natureza de quem é filho de Deus. Então a nossa igreja leva a fofoca muito a sério. Podemos ver vários textos no Novo Testamento nos ensinando a não fofocarmos. Não toleramos essa prática em nosso meio, porque levamos isso tão a sério, porque somos a família. Por isso precisamos de uma atmosfera de muito amor e carinho. Recomendações importantes para os pastores, evangelistas, diáconos, servos e ministros de todos os departamentos. Importante isso aqui, um adendo que a gente deixa aqui para todos os nossos ministros, ok? Então, para todos os membros plenos com atividades ligadas diretamente ao altar e serviço dos cultos, precisam ter atenção às vestimentas utilizadas. Estas devem garantir conforto e segurança nas ministrações de modo geral. O que a gente está querendo dizer aqui, queridos? A nossa igreja não tem usos e costumes. Entenda muito bem isso. A gente não tem usos e costumes. Mas a gente entende a importância de quem está no serviço da obra. Né? Então, que você esteja com roupas confortáveis, né? Que não te exponham, que não causem exposição para o outro irmão, né? Para que o outro irmão até mesmo peque. Então, é importante que você tenha esse cuidado e esse tipo de cautela. A gente não está colocando aqui a cor da roupa ou o modelo. Né? É importante que você saiba, e você sabe bem, né? Aquilo que te deixa confortável em um culto, que não vai causar, né, problema para o irmão ou para a irmã, né, para que o irmão ou a irmã possa pecar. Então, é importante que a gente tenha isso como lema. Todos aqueles que são membros plenos e que estão em atividades, estão ativos em atividades ligadas ao altar, que a gente tenha isso aí como uma grande, como um grande passo para a nossa vida. Eu quero falar agora um pouco sobre os benefícios de ser um membro pleno, e a gente já está chegando praticamente aí no final do nosso estudo, do nosso curso de membros. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses benefícios. E o primeiro deles, olha que coisa importante, você tem identidade como verdadeiro seguidor de Jesus. Pode pesquisar na Bíblia. E assim assim fazendo, você verá que os verdadeiros seguidores de Jesus participavam de uma igreja, de uma família local. Membro nosso, querido, não pode estar desgarrado da igreja. Então, se você quer ser membro da nossa igreja, você precisa estar ligado à igreja local. Tá? Nós não trabalhamos com o chamado, eu vou abrir até um parênteses aqui, com Cristo em casa, né? Com culto em casa o tempo inteiro. Você precisa estar na igreja local. Senão não teria necessidade de a gente ter um templo físico para nós nos reunirmos. Né? Então, a gente entende a importância de você estar inserido dentro da igreja local. Tem pessoas que às vezes não valorizam isso. Acham que podem seguir as suas vidas sozinhas, servir a Cristo sozinhas e acharem que estão ligados a uma igreja. Você está ligado quando você está no corpo, quando você está inserido dentro desse corpo. Então, você, como bom seguidor de Jesus, você precisa estar fazendo parte da igreja local, você precisa estar lá. A gente falou isso lá no coração do MDA, ok? Outro ponto, outro benefício, você vai ser um autêntico discípulo de Jesus. E é isso que a gente espera de todos vocês, que você seja autêntico. Essa palavra é muito forte, que você tenha a marca, né,
de um grande discípulo de Jesus. Então, é aquele que obedece, está vinculado a uma igreja local, e o próprio Jesus chegou a dizer: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja local. A gente tem que separar isso. No entanto, a Bíblia ensina que essa igreja mundial do Senhor Jesus se manifesta em corpos locais. Assim, existe o corpo universal do Senhor Jesus. É a igreja que vai morar com Cristo no céu. Amém? E também o corpo local. Você se torna um membro desse corpo local. É nele onde você tem responsabilidades, presta contas e passa a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. A gente entende isso como muito importante. Você que se torna membro da nossa igreja, de você, né, tá sempre com a gente. Olha, eu tive esse problema, né? Às vezes tem pessoas que somem, né? E não dão uma satisfação, não falam, então a gente acha e entende isso como importante. Você tem pastores, você tem líderes, então procure os seus líderes, né? Se você não está legal, se você de repente está pensando, pastor, eu quero ir para um outro ministério, assim como pessoas vêm para a nossa igreja, nos procure, oficialize, saia debaixo da bênção, né? Assim como a gente pede para quem chega, para que chegue também debaixo da bênção do seu antigo líder. Então é importante que isso esteja muito claro para você. Amém? Para que você saia debaixo da bênção do Senhor e da bênção do seu pastor. Outro ponto importante, você faz sua vida valer a pena. Fazendo isso, participando com responsabilidade do maior projeto existente sobre a terra, que é a implantação do reino de Deus, podemos fazer muitas coisas nobres com a nossa vida, mas nada se compara ao prazer e às recompensas advindas de contribuir com Deus, o Deus eterno, no cumprimento da sua agenda. Seus planos para esse mundo e a porta de entrada para tudo é a igreja local. Bill Hybels diz que a igreja local é a esperança do mundo. Eu creio muito nessa frase. A igreja local é a esperança do mundo. A igreja local tem um poder importantíssimo de mudar tudo à sua volta. E outro ponto importante, você terá proteção, amor e cobertura espiritual de líderes que amam e temem a Deus. Nós amamos imensamente a Deus. Querido, nós amamos servir a Deus. Então, que você seja inspirado por esse amor, que você seja inspirado por tudo aquilo que você tem visto, por tudo aquilo que você vai ver através das nossas vidas. Então, não é só você que terá o compromisso de ajudar a igreja também terá o compromisso de orar por você e lhe dar cobertura espiritual, porque você é um dos seus membros. Como membros, é importante nós termos o coração de querer ajudar a nossa igreja. Nossa pergunta não deve ser o que a igreja pode fazer por mim, mas sim o que eu posso fazer pela minha igreja. Podemos ser comparados a um cano. Se ele estiver entupido, não pode mais receber água. Ele só pode receber mais água se estiver dando água, jorrando para outros lugares, certo? Fato. Da mesma forma é o cristão. Você só vai receber mais de Deus se você derramar e jorrar para a vida de outras pessoas. É fato comprovado que, à medida que a pessoa vai crescendo dentro da igreja, ela passa a desfrutar de uma proteção e cobertura mais consistente. Glória a Deus. Além da nossa cobertura espiritual nacional, temos também a liderança local. Além do pastor titular da igreja, temos outros pastores de rede, né, supervisores que a gente ainda vai levantar na nossa igreja, e líderes de célula que a gente tem hoje dentro da igreja. Então, hoje a gente tem líder de célula e o pastor titular, que é o nosso pastor Luiz, né? Pastor de rede a gente ainda não tem, mas em breve, no nome de Jesus, nós vamos levantar pastores de rede, né? A rede vermelha, a rede amarela, rede azul, né? Rede verde e várias redes para o crescimento do reino de Deus, até porque dentro da visão existe isso. Então, nós velamos pelo bem-estar espiritual da igreja local. Então, todo mundo precisa estar debaixo da cobertura e o seu líder funciona como uma proteção contra ataques externos. Ele é como um guarda-chuva sobre você. Temos que nos colocar debaixo desse guarda-chuva em submissão autêntica. Contudo, é importante que o guarda-chuva seja íntegro e não tenha buracos. Oh, aleluia, isso é importante demais. Não pode ter buraco no guarda-chuva, senão vai entrar água, vai ser complicado. Outro benefício importante, prosperidade. Queremos ressaltar que a prosperidade não é só financeira. Às vezes tem pessoas que isolam. Não, quando se fala de prosperidade é só dinheiro, é só a parte financeira. Não é. Ela acontece em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala que Deus prosperará tudo aquilo em que você colocar a sua mão. Creio que um dos segredos para conseguirmos isso
é através desse vínculo de cobertura espiritual e fidelidade. Quando nós nos submetemos, nós somos tremendamente abençoados por Deus. E outro benefício, relacionamentos muito preciosos. Não há como cultivar bons relacionamentos se você não for uma pessoa abnegada e responsável. Às vezes a pessoa só quer receber, receber, receber. Essa pessoa está fadada a ter relacionamentos superficiais, que em hipótese alguma vão gerar satisfação no seu interior. E essa satisfação interna vem através de relacionamentos, onde há compromisso de uns para com os outros, responsabilidade como família, ajudando e se protegendo mutuamente e até dando a própria vida pelas pessoas. Assim, queridos, é o corpo de Cristo, que não que é dessa forma que a Bíblia ensina. Jesus disse: quem não renunciar a tudo que tiver não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Ele chegou a dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16:24. Precisamos crucificar o nosso ego, deixar de ser egoísta e sermos pessoas que cuidam bem umas das outras para a glória de Deus. Então, um benefício extremamente importante, queridos. E existem várias analogias para um cristão que está desconectado da igreja local. Olha essas analogias que nós vamos falar agora. É como um jogador de futebol sem time, né? Quando nós não estamos inseridos em relacionamentos que estão frutificando dentro da igreja local, né? É como um soldado sem uma tropa, é como uma ovelha sem rebanho, é como uma criança sem família. Um cristão sem família da igreja local é um órfão. Então, importante isso, irmão, essas analogias aqui que a gente vê dentro do nosso curso, né, de membros. E só voltando um pouquinho, a expressão uns aos outros, ou semelhante, aparece cerca de 50 vezes no Novo Testamento. Então, queridos, olha que interessante isso. Mais de 50 vezes. Ela é acompanhada de verbos como os seguintes: servir, honrar, suportar, perdoar, submeter-se, levar os fardos e etc. Todos nós nascemos numa família. Eu não mudo de família porque surgiram alguns problemas para serem resolvidos. Então, que você tenha isso como lema na sua vida e você vai crescer, você vai frutificar poderosamente. E, para nós concluirmos aí, queridos, você terá a oportunidade de crescer em todas as áreas da sua vida. No nome de Jesus, essa é a nossa expectativa como igreja do Senhor, que você tenha a oportunidade de crescer em todas as áreas da sua vida. Você abre canais espirituais para crescimento no seu caráter. Através de um bom discipulado, você será ajudado. Desculpa aqui que eu passei, encostei aqui. Você será ajudado. Aquelas áreas frágeis de sua personalidade, todos nós temos áreas de fragilidade, né? Serão tratadas. E você precisa se permitir ser tratado. Através do discipulado, um a um, nós vamos sendo tratados, corrigidos e ajudados. Um a um que a gente, nesse momento, está suspenso, mas eu creio que em breve nós vamos ter métodos e formas para a gente fazer esse discipulado. Um a um ou até em grupo, para que a gente consiga fluir em Deus. O discipulado também tem como objetivo curar as feridas emocionais ou psicossomáticas, que são as perturbações ou lesões orgânicas produzidas por influências psíquicas, né? Emoções, desejos, medos e etc. Quando a pessoa é tratada, ela passa a crescer na área familiar também, a partir do momento em que ela se torna um membro pleno da igreja. Automaticamente passa a enxergar os valores do reino de Deus dentro da sua família. Pais e mães passam a valorizar mais os filhos e vice-versa. E tantas outras coisas que a gente vê aí como importante e agrega benefício nas nossas vidas. Então, eu tenho certeza que muitos de nós que já estamos aí na igreja temos experimentado tudo isso. E, queridos, nós chegamos aí ao fim do nosso curso de membros, né? Praticamente concluímos aí o curso no módulo 3. Tivemos aí 3 módulos, né, desse curso. E, queridos, assim como eu tenho certeza que a sua vida foi totalmente abençoada nesse curso de membros. Então, queridos, que você possa aplicar isso às suas vidas. Pastor Bruno, vocês já aplicam 100% a isso? Nós estamos caminhando a cada dia. Nós não somos perfeitos.
Entenda isso, nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando em direção, querido, a tudo isso que nós ministramos sobre a sua vida e cremos que juntos nós vamos crescer, nós vamos frutificar em Deus. Porque dentro da visão do MDA, a gente tem uma frase que diz assim: é só o começo. Queridos, é só o começo de uma caminhada, de um trilho que você está seguindo a partir de agora, e que é só o começo para tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, para tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida a partir de agora. Então, dê um passo, caminhe em direção a tudo aquilo que foi ministrado sobre a sua vida, que você seja completamente edificado pelo Senhor, que a sua vida seja completamente inspirada, dia após dia, pelo Espírito Santo e por Cristo Jesus. Então, eu te abençoo, eu declaro toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e eu creio que você vai alcançar muitas almas para o reino de Cristo Jesus, aqui nessa terra. Através da nossa igreja, eu tenho certeza que você vai crescer e você vai frutificar. Eu quero concluir orando por você, declarando, querido, o fluir de Deus sobrenatural sobre a sua vida. Então, eu vou terminar fazendo essa oração de agradecimento ao Senhor. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, neste momento, com os meus irmãos que estão, ó Deus, participando desse curso de membros. Pai, eu tenho certeza que nessas 3 semanas que iniciamos esse curso, o Senhor tem falado a cada dia, Senhor, a cada liberação de aula, de link, o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu creio que não foi diferente hoje, Senhor. Quantas coisas nós vimos aqui, nós experimentamos, eu tenho certeza que muitas dúvidas, né, ou até mesmo muitas ideias vão surgir, Senhor, a partir desse curso. Eu creio que as nossas vidas estão sendo, Deus, tremendamente abençoada por Ti. Pai, nos encoraje a avançar, nos encoraje, Senhor, a prosseguir, Senhor, a não desistir, a não parar, Senhor, mas a avançar, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo, Senhor, cada membro que, ó Deus, tomou a decisão, ó Deus, de caminhar conosco, de estar conosco, Senhor, para que ele cresça e para que ele frutifique na Tua palavra, ó Deus, crescendo na graça do Senhor. Pai, é o que eu te peço nesse momento e desde já te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém? Lembrando que você é importante para Deus, você é importante para nós. Então, nós acreditamos em você, né? Deus acredita muito em você. Antes que nós acreditássemos, Ele acredita. Então, tenha certeza disso. E no próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre a história da igreja, né? Vai ser um bate-papo meu com o pastor Luiz, né? E eu tenho certeza que você vai ainda trazer mais histórias, lembranças para quem já é membro, né? Trazer algumas recordações aí desse bate-papo que a gente vai ter. Então, próximo passo agora, você vai terminar essa aula aqui, né? Você vai concluir essa aula e em breve você vai receber um link para você dar a sua conclusão no curso e você vai fazer a sua avaliação, que você tem até a próxima semana para entregar. Então, o próximo passo é você fazer a avaliação e entregar aí através do link que nós vamos disponibilizar para você no grupo. Ok? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em o nome de Jesus. Amém.